Vamos lá, irmãos. Eu vou falar hoje para vocês sobre um tema que a gente tem meditado há um bom tempo aqui. A gente tem meditado por conta, às vezes, da nossa maneira de ser igreja, que acaba brincando com coisas como, por exemplo, a música na hora que você vai trazer a sua oferta aqui, né? Muita gente se escandaliza com isso, porque diz, poxa, como é que vocês fazem de um momento tão sério algo que se torna tão informal? E há muitas coisas na nossa vida que são informais. Isso, de modo algum, se traduz em uma irresponsabilidade para com a seriedade do momento, mas numa confiança. E eu quero falar sobre essa confiança hoje. O tema de hoje é reverência, e sobre qual é o papel do cristão diante das coisas que nós estamos dizendo que são sagradas. Ao você mergulhar na Escritura e tentar entender um pouco a respeito de Deus e das coisas que estão escritas, principalmente no Antigo Testamento, a conclusão que a gente chega é muito clara. A de que Deus, embora Ele seja esse Deus que a gente fala de graça, de misericórdia, que olha para nós, independente da aparência, independente das crises e dos caminhos que a gente percorreu, e nos vê como iguais, como pessoas que Ele ama, como pessoas que nada que a gente faça pode mudar o amor dEle por nós, ainda assim, quando você mergulha no Antigo Testamento, há uma percepção a respeito do Criador que é um pouco diferente. É uma percepção de um Deus cuja justiça ela se manifesta de uma maneira muito enfática. Isso se dá, e tem muita gente que não compreende, por conta da maneira pela qual Deus resolveu se manifestar ao longo da história da humanidade. A revelação de Deus é progressiva. Deus não vem com a plenitude da revelação no começo da história. Ou seja, quando os primeiros homens ouviram de Deus, tiveram visões, eles tiveram o primeiro contato com os milagres que o Criador fez, Deus não se revelou por completo. Talvez pela incapacidade do homem de compreender aquilo naquele momento. Mas Deus fez com que a revelação fosse sendo apresentada de um modo progressivo. Mas se há uma ênfase em todo o Antigo Testamento, antes da pessoa de Cristo pisar por sobre a face da terra e nos ensinar o que é o amor, o que é a graça, sem sombra de dúvidas, a palavra de Deus fala muito a respeito da justiça. E a gente vê sobre como Deus manifesta um zelo pelas coisas que são consideradas espirituais. Você vai ler o Antigo Testamento e vai encontrar um monte de circunstâncias, um monte de pequenas picuinhas que Deus, por um momento, valorizou para que Ele se mostrasse como um Deus que deseja, da parte daqueles que têm a presunção de o adorarem, uma certa reverência, um certo cuidado, uma certa maneira de fazer a coisa. Infelizmente, no mundo humanista em que nós vivemos, até a questão da relação do ser humano com Deus se tornou uma coisa muito utilitária. A gente hoje projeta a ideia de um Deus que é fruto da minha necessidade. Então, se eu quero um Deus que me aceite dentro do meu pecado, o que eu faço? Eu crio um Deus da minha imaginação, que ele não apenas é amoroso, como eu tiro dele todas as características que não me atraem, todas as características que fazem com que ele me incomode de alguma forma. E é tão engraçado que esse Deus criado pela nossa imaginação vira um Deus servo, e não um Deus Senhor. Você tem a presunção de imaginar um ser maior do que você, mas que no fundo está a seu serviço. Então não há da sua parte reverência nenhuma para com essa criação da sua imaginação. Porque no fundo, se você ultrapassar aquilo que antes você considerava um limite na sua vida, um limite ético ou moral, e você vier a pecar contra a sua própria consciência, sabe o que você faz? Você flexiona um pouquinho mais Deus. E é por isso que Deus é teu servo e não você dele. Mas o Deus que a Escritura nos apresenta, ele é um Deus zeloso de algumas coisas. Ele é um Deus que exige uma certa reverência, uma maneira das pessoas se portarem diante daquilo que é sagrado. E há muitos casos no Antigo Testamento e alguns que são até engraçados. Quando o povo saiu do Egito, quem nunca assistiu aqui O Príncipe do Egito, viu? Leia o livro de Gênesis, Êxodo, você vai se divertir. É a mesma história, só que com muito mais detalhes, entendeu? Muito menos romances e muito mais tretas humanas, assim. É espetacular. E aí, quando o povo sai do Egito, e eles recebem lá no Monte Sinai aquela questão da Tábua dos Mandamentos, que foi dada para Moisés, e aí começa toda aquela construção que veio a ser a lei de Deus para os homens, que graças a Deus Cristo já nos
libertou dela, porque isso era um fardo insuportável de ser carregado. Mas quando Deus deu isso tudo, e esse povo recebe a lei, ele recebe também instruções de que fosse construída uma arca. E que algumas igrejas hoje ostentam isso. Eu já fui pregar em vários lugares que tinha. Eu acho muito engraçado. Porque a arca ela tinha um quê assim, de sagrado. Ela era uma caixa de madeira com hastes para ser carregada, toda revestida de ouro, com 2 querubins, 2 tipos de anjo em cima, com as asas assim cobrindo, né? E eu já vi umas muito bem feitas e umas muito vagabundas em réplicas por aí em lugares que eu fui pregar. E é incrível como que o pessoal não consegue entender que isso aí fez parte da revelação progressiva de Deus, mas hoje se tornou só uma caixa de madeira. E eu já fui em igrejas que os caras falam, não encosta! Por quê? Porque para encostar nisso aí o cara tem que se santificar, lá. E aí a hora que não tinha ninguém olhando, eu ia lá e tirei foto nas arcas dos outros, botei no Facebook, né? E estou vivo. Mas no Antigo Testamento, houve algumas circunstâncias em que essa arca foi temida por conta da revelação que havia sido dada naquele momento. E o que aconteceu? Num caso muito particular, eles estavam transportando a arca para levar ela do tabernáculo, que era uma tenda onde a adoração era prestada, quando Deus ainda aceitava adoração em templos, né? Coisa que, graças a Deus, isso não existe mais. Hoje o altar é a vida das pessoas. Mas naquele tempo havia uma tenda onde Deus era adorado. E aí então Davi coloca no seu coração que ele deseja construir um lugar para que Deus fosse adorado, e constrói aquele templo que foi derrubado lá em Jerusalém, do qual sobrou apenas uma parede chamada Muro das Lamentações, que os caras estão lá até hoje fazendo orações e lamentando que ele não existe mais. E por conta desse templo que foi derrubado e da divisão entre judeus e os islâmicos exatamente naquele terreno, porque ambas as religiões dizem que aquele solo é sagrado, a gente tem toda essa guerra, que já tem aí alguns milhares de anos, né? Bom, voltando na história, aquela caixa ela foi transportada de carroça em um determinado momento. E ela ia entrar, então, agora na cidade de Jerusalém, para ela ser colocada em um lugar especial, aguardando a construção daquele templo, que hoje não existe mais. E quando ela estava sendo transportada, era uma coisa assim, complicada, porque só quem podia tocar nela era a pessoa que havia se dedicado a um processo de santificação. Então o cara tinha que examinar a si mesmo, e naquela época o perdão pelos pecados se dava pelo derramamento de sangue. Aliás, até hoje se dá. A diferença é que o sangue de Cristo foi derramado pela vida daqueles que o reconhecem como seu Senhor. Aqueles que não o reconhecem, qual que é a crise dessa pessoa? É de que ela vai pagar com a própria vida pelo preço das suas iniquidades. Essa é a mensagem central até do Evangelho. Mas, como não havia graça ainda naquele momento, aqueles homens que iam carregar a arca, eles pegavam e começavam a tentar imaginar todos os pecados que eles cometeram. E aí eles pegavam a lei e começavam a ver o que eles tinham que fazer de acordo com o pecado que tinham cometido. Aí eles iam lá e sacrificavam animais. E matavam animais para tentar pagar, derrubar o sangue e o preço do seu pecado. E aí o cara podia matar, assim, muitos animais. Se ainda assim houvesse alguma coisa que ficou oculto ou esquecido, quando ele tocava na arca, ele era fulminado instantaneamente e caía morto. Agora, houve uma situação muito curiosa no transporte da arca. Quando eles estavam andando de carroça, numa das horas que ela estava sendo transportada, a arca estava para cair da carroça. Ela escorregou e ela ia cair no chão, quer dizer, aquilo que era sagrado ia cair no chão. E aí um cara que estava lá para escoltar o processo, no ápice da boa vontade, no ápice de querer ajudar, sabe o que ele fez? Ele correu lá e segurou a arca. E sabe o que aconteceu? Morreu fulminado. Olha que coisa incrível. Quando você lê essa história, você fala assim, rapaz, mas Deus não podia ter deixado passar essa. Ele estava salvando a arca. Para você ver como, às vezes, as coisas que são importantes para Deus não são necessariamente aquelas que a religião diz que é, né? Ele achou que a arca era importante, mas ela era um símbolo de que havia algo que era inacessível. E isso era o poder de Deus, a presença de Deus. Da mesma maneira, depois que o templo é construído, havia um lugar dentro do templo, que era chamado Santo dos Santos, que o sumo sacerdote, que era aquele cara lá que era o líder dos sacerdotes, ele entrava lá uma vez ao ano para fazer um sacrifício em nome de todo o povo. E se esse cara tivesse em pecado, ele também morria. Então eles amarravam uma cordinha no sujeito e uns sininhos. E soltavam o cara igual uma vaca, né, que vai andando e fazendo barulho.
e ficavam de ouvidos no sino. Porque se o cara morresse lá, não tinha como entrar lá para pegar o corpo. Você entrava para pegar o corpo, você morria também. Né? Se o cara que se santificou não deu certo, quanto mais eu, né? E aí esse cara entrava e às vezes o cara morria. Aí eles pegavam a corda e puxavam. Então olha como Deus era zeloso dessas coisas. E até mesmo no Novo Testamento, a gente vê algumas ocasiões onde o zelo de Deus por uma reverência para com as coisas sagradas é real. Não é apenas uma fantasia, não é algo que não existe mais. Abre sua Bíblia aí, em Atos capítulo 19. Vamos ler uma passagem aqui bem interessante. Atos capítulo 19, a partir do verso 13. Esse texto aqui se passa no contexto em que os apóstolos de Jesus iniciam o seu ministério e começam a falar sobre o evangelho não apenas com palavras persuasivas, mas com demonstrações de grande poder. Ou seja, Deus operava sinais através da vida daqueles homens. E algumas pessoas, quando viram as coisas que os apóstolos eram capazes de fazer, eles cobiçaram isso. Eles disseram assim, esses caras aí aprenderam como é que faz a Genkidama, então eu vou colar nele para aprender como é que solta Hadouken, como é que faz as paradas tudo. Né? E eles achavam que isso era algo que podia ser aprendido, e não algo que de fato era um dom de Deus para com aqueles que professavam o seu nome e o tinham como Senhor, viviam de uma maneira reverente para com aquilo que Deus é. E aí acontece isso daqui, Atos capítulo 19, verso 13. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha que legal isso aqui, hein? Os caras tentavam expulsar demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não sabiam quem era Jesus, eles não conheciam o evangelho de Jesus. Mas uma vez que eles perceberam que o nome de Jesus era poderoso, sem ter relação nenhuma com esse nome, ou reverência nenhuma para o que ele significa, esses caras usavam do nome de Jesus para tentar ter o mesmo poder que Paulo tinha. E aí olha o que aconteceu. Então ele diz, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, a Jesus eu conheço, sei quem é. E Paulo também conheço, mas e vocês, quem são? E então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E isso tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha que coisa interessante. Muita gente às vezes acha que a reverência para com as coisas sagradas, ela vai te dar o poder de fazer com que Deus atenda ao seu interesse. Esses caras aqui, eles não tinham entendido nada. Eles estavam tentando manipular o poder de Deus em favor da sua causa. E não se relacionar com esse Deus, tentando entender qual era a causa dele. Porque Paulo tinha autoridade exatamente pela relação que possuía com Deus. E não pela tentativa de resolver os próprios problemas da vida dele. Tanto que Paulo afirma que tinha um espinho na carne, que nós não sabemos qual é, que ele, tendo curado tanta gente, orava por si mesmo e não era curado. E Deus ainda dizia que faria questão de não curá-lo daquilo. Porque Deus, muitas vezes, não está preocupado em resolver os nossos problemas da maneira que a gente quer resolver. Deus está preocupado com a relação, Deus está preocupado com o processo. Então a gente precisa se comportar diante do sagrado de uma maneira reverente, tentando entender quem que serve quem. Quem que de fato tem o poder de exigir algo de alguém. Porque se você está se colocando diante de Deus, achando que Deus tem obrigação de fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer, vai vir aquele anjo com o bilhetinho que vai estar escrito, não sou tuas nega. Que é Deus dizendo assim, não força, amigo. Quem é o Senhor aqui? Não é verdade? Infelizmente, tem muita gente que confunde isso. Agora, quando falamos sobre reverência, a gente vai entender que também não é um misticismo que as pessoas criam a respeito da santificação de coisas.
Sabe aquela ideia tola do tipo assim, eu mudei de casa agora, vamos lá ungir a casa. O único lugar que você deve ungir a casa, próximo à porta, são as dobradiças, para não fazer aquele nhé, que é a hora que você abre a porta. Sabe? Mas fora isso, colocar óleo na sua casa, sabe que poder tem? Nenhum. Eu caí de moto outro dia voltando de Goiânia, né? E teve gente que veio no Facebook e falou assim, você ungiu a moto antes de viajar? Falei, sim, eu botei 1,5 litro de Amalube 5W30. Troquei o óleo da moto antes de viajar. Então o óleo, como um simbolismo lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento ele não é usado dentro dessa forma. Ele é um símbolo, na verdade, mas ele é usado e apresentado muito mais no Novo Testamento como remédio do que propriamente como uma simbologia do Espírito, como muitos julgam ser. Então, essa atitude de ir lá e falar, eu vou ungir a casa e passar óleo e tudo, isso daí não tem poder nenhum, meu amigo. O ladrão continua entrando, sabe, rouba teu PlayStation, não tem jeito, velho. Sabe, você unge a moto, cai de moto. Você unge o carro e aí o cara quebra o vidro e leva o som. Você pode beber o óleo, velho, que não vai adiantar. Não vai adiantar. Não é passe de mágica. Você está dizendo que aquele óleo ele é o poderoso para fazer o que você quer. E não é assim. Não é assim que funciona. Então, o que é, né? E aí a gente vai vendo. Bom, reverência não é altar. Reverência não é esse lugar aqui. Eu fui pregar numa igreja... E hoje eu estou macaco velho já, né? Eu levo calça quando eu vou pregar nas outras igrejas, porque nunca se sabe. O duro é que os caras te chamam para pregar nos lugares, mas eles não te falam. Eles deixam para a hora que você chegar lá, o cara fala assim, então, tem que tirar o brinco. Aí eu fico assim, velho, quando você for pregar na minha igreja, você vai ter que pôr o brinco então, velho. Que é desonrosa essa relação aí, né? Não, mas não é. Porque se ele me avisasse antes, ele falasse assim, antes de eu sair de casa, olha, cara, nós vamos fazer uma conferência, tem como você vir dar uma palavra, mas você não pode vir vestido do jeito que você anda aí, você tem que vir sem brinco. Aí eu falaria, não. E não é? Muito mais fácil, cara. Mas não, o cara... E estou brincando, viu, irmãos? Porque eu já tirei brinco, eu já pus calça. Hoje, quando eu viajo, eu levo calça. É óbvio que eu quero não usar, mas eu levo. Já fui de calça vermelha, do Tiririca. Eu quero fazer uma calça, botar velcro do lado, para quando exigirem que eu vá de calça, no meio da pregação, eu rasgar ela assim, ó. E aí eu vou estar de tanga, de elefantinho ainda, sabe? Porque é constrangedor demais o cara falar para você pôr a calça na hora ali, né? É muito ruim. Mas aí disseram para mim, numa ocasião que eu não levei calça, e eu cheguei de bermuda para pregar, assim, aí o cara falou assim, então, velho, de bermuda não pode subir no altar. E aí eu olhei para o palco e falei assim, mas onde vocês sacrificam coisas aqui em cima para esse negócio ser chamado de altar? Né? E aí o cara falou assim, não, mas você pode pregar aqui embaixo. Eu falei assim, não, mas se fosse por isso a gente não ia nem brigar. Eu falei, porque a distância do fim do palco até a primeira pessoa era quase o dobro do que é aqui. Era tão longe, você olhava as pessoas assim, né? Eu já ia pedir para descer de qualquer jeito, mas olha a ideia das pessoas. Os caras achando que reverência... é olhar para isso de uma maneira religiosa. Isso não é reverência, irmãos. Mas, lembre-se do que eu falei anteriormente. Aqueles que entraram no Santo dos Santos foram fulminados. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que rasgou o véu, que fazia a separação entre aquele lugar onde a presença de Deus era especial e o resto do mundo. Graças a Deus por isso. Mas, se Deus agora está em todos os lugares... será que a gente vive com a reverência de estar dentro do Santo dos Santos? Porque rasgar o véu não é extinguir o lugar da presença de Deus, é ampliar. É fazer com que Deus, que estava restringindo o seu poder e glória a um determinado lugar, agora ele rasga o pano e vira um lugar do avesso. Agora Deus não está lá, Deus também está aqui. Deus também está ali na rua. Então será que a gente vive com a devida reverência em todos os lugares e em todas as ocasiões? Reverência não é roupa, mas Deus já fez com que muitas pessoas, em diversas ocasiões, no contexto bíblico, né, se vestissem com saco e jogassem cinza sobre a cabeça para demonstrar arrependimento. E só quem está vivendo uma fossa nervosa, só quem perde um parente que ama para uma doença que te pega de surpresa, só quem perde um pai, uma mãe, um filho, e naquele momento de desespero,
é que você entende o valor disso. Porque a sua vontade é essa, é de rolar no chão, é de chorar, é de se humilhar diante de Deus e ser o mais simples dos homens, sabe? Deus já exigiu isso de muitas pessoas. Na verdade, não era bem isso. Deus manifestava a sua ira e as pessoas voluntariamente, diante da ira de Deus, iam lá e se humilhavam e tal. Agora que a presença de Deus não está restrita aos santos dos santos, será que a gente tem vivido com roupas de saco, com roupas de pano de saco? Será que a gente tem jogado cinza sobre a nossa cabeça em todo o tempo? Ou será que a nossa atitude para com as coisas que são sagradas para Deus, e eu vou te dizer o que é mais sagrado para Deus, gente, será que a nossa atitude para com as coisas que são sagradas para Deus é uma atitude irreverente? É uma atitude que não valoriza aquilo que Deus valoriza? Será que você tem amado aquilo que Deus ama? Será que você presta devida reverência ao Deus que você diz que crê? É desafiador mesmo, irmãos, dói. Da mesma maneira, Deus deixa claro que reverência não é uma falsa humildade, onde você bate no peito quando você já não para em vaga para deficiente. Ou quando você tem a capacidade de elogiar gente que não presta. Aquela velha piada que a gente sempre faz aqui, né, que a gente fala que existe algumas palavras no contexto evangélico que já viraram palavrão, como, por exemplo, bênção. Bênção não quer dizer nada. Eu viro assim para o Narlon e falo assim, Narlon, Gustavão é uma bênção. O que isso quer dizer? A sobrancelha é que entona a bênção. Entendeu? Ele é uma bênção. Isso quer dizer que ele é um vagabundo, que ele não paga ninguém, que ele pega as irmãs tudo. Estou brincando, irmão. Você mora no meu coração. E não paga aluguel. É que eu usei esse de exemplo, porque vai que eu uso alguém, o cara fala, sou mesmo. Aí fica ruim, né, velho? Foge do foco aqui. Entendeu? Mas olha como é que a gente deturpa o sentido das palavras. Então, hoje a gente fica assim, aí, como é que está seu filho? É uma bênção. Eu não sei mais o que é isso. Se ele realmente está uma bênção ou se ele é um encapetado dentro de casa que destrói tudo, desobedece os professores na escola. Sabe, a gente podia dar nome para as coisas mesmo. Como é que está seu filho? Meu filho está triste, viu? Está difícil. Mas eu estou dando uns cascudos lá e Deus vai ajudar, velho. Pau que nasce torto, como diz a música, clássico do Inário do El Chan, né? Nunca se endireita. Mas lembre-se que Jesus era carpinteiro, viu? Então ele cata o pau torto, faz farelo e molda um compensado reto. Mas ele faz ficar reto, velho. Então, bênção virou essa parada toda. E a gente vai criando esse estigma, né? Não, eu sou uma pessoa reverente, porque eu vejo o cara que, às vezes, não tem nada a ver com Deus, velho. É um cara que, sei lá, me desonra, me desrespeita, me rouba. E eu fico assim, ele é uma bênção. E às vezes você não está ajudando fazendo isso. Você acha que Deus vê essa sua falsa humildade e Ele vê em você a espiritualidade. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, cara. Essa falsa humildade não tem nada a ver com espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é você saber que Deus se fez homem, e o mais pobre deles, para depender do outro. Jesus, para comer, dependia de alguém pagar a conta. Então, como pode o cara que é dono de tudo, que é o rei, aquele que se fizesse assim, ó, parecia mais anjos do que vendedor da Herbalife, e resolveria a parada em 2 minutos, velho, e traria tudo do bom e do melhor. E ele estando na cruz lá, ele podia soltar laser dos olhos, matar todos os soldados romanos, e descer e colocar um trono, e sentar e fazer com que César se humilhasse perante ele. Mas ele não fez. Ele fez questão de vir como o menor dos homens, como igual, e se humilhar diante dos homens. Você é capaz de imaginar a humilhação que Cristo se submeteu? Ser crucificado nu, diante da sua mãe, diante das outras mulheres que o acompanhavam. Aquele paninho da crucificação não existiu. Aquilo lá é a nossa hipocrisia que colocou. Jesus ter se submetido, não precisando, sendo Deus, tendo aguentado aquilo tudo. Então eu te pergunto, você é reverente como Jesus foi reverente com o Pai? De verdade mesmo? Você podendo ser mais, opta por ser menos, para poder ter identificação com o seu irmão, para poder olhar na cara do seu irmão e falar assim, nós somos iguais, irmão. Sentar no meio-fio e comer pão com mortadela. Abrir mão de ir no restaurante de vez em quando. Então você tem feito isso? Então a gente tem que olhar isso. Reverência é algo que demonstra respeito. E a irreverência, ou seja, esse oposto da reverência,
ela só não é uma abominação, ela só não é pecado na nossa vida, quando ela é uma atitude que demonstra extrema e profunda intimidade. Porque todo filho deve reverência para com seu pai. Só que à medida que a relação com seu pai se estreita, e você se torna um grande amigo dele, uma pessoa da sua confiança, o seu pai confia em você e você confia no seu pai, o que acontece? Vocês então passam a ter brincadeiras que é só entre vocês dois. E ninguém mais no mundo sabe. Eu sempre chamei o meu pai de seu Zé. Sempre não, desde talvez dos 7, 8 anos de idade. Eu falava, e aí, seu Zé? Seu Zé, seu Zé. E eu me chamo Ariovaldo Júnior, então meu pai chama Ariovaldo, né? Aí um dia eu fui numa loja e eu falei assim, seu Zé, escolhe logo aí que nós vamos comprar, é que nós temos que ir embora, né? Aí o cara que foi atender, ele falou assim, senhor José, no que eu posso te ajudar, né? Então olha que coisa engraçada, a minha irreverência para com o meu pai, que é fruto da intimidade, ela não pode ser tomada por ninguém. Ninguém pode usufruir da irreverência que eu tenho para com o pai. Porque é a minha relação com o pai. E curiosamente, às vezes na vida da igreja, muita gente quer pegar carona na intimidade dos outros. As pessoas veem como que o outro é uma pessoa descolada na vida da igreja, ou como que o outro é um cara desenrolado. E aí, ao invés de você se espelhar em Cristo, para que você possa ter uma relação também, de ter as palavras certas para orar com o Pai, e o Pai se agradar da sua oração, você quer imitar a oração do outro. A gente copia os extremos. Quando aparece alguém super espiritual, sabe, que o cara vai orar, oh Deus, labassúrias, lá, aí você imita ele. E quando aparece um cara que fica assim, Deus, você é o cara. Daqui a um pouco tem um tanto de gente repetindo isso. E essas duas orações, irmãos, nós não estamos julgando a natureza, o caráter delas, mas nós estamos dizendo assim, ela é sua. Ela é fruto da sua relação, da sua reverência para com o Pai, ou ela é algo copiado dos outros? Você não pode herdar a reverência dos outros. Você não pode herdar a intimidade dos outros. Isso é algo que compete apenas a você e o seu pai. Então a gente precisa cultivar a intimidade com o Pai. A gente precisa orar de verdade. Orar de verdade. Sabe como é que você deve orar? Do jeito que você consegue. E sabe como que você não deve orar? Do jeito que você não consegue. Então, a minha oração é muito ruim, eu oro 2 minutos, ore 2 minutos. Mas tenha 2 minutos de intimidade com o Pai. Para de imitar o que os outros estão orando. Fale com Deus, que você está dizendo que é o seu Pai, e fale com o coração aberto. Outra coisa, escute Deus. Deus tem falado com você. Deus fala comigo, irmãos. E não é o céu se abrindo, voz do Cid Moreira, não. Deus fala comigo através de muitas coisas. Embora até algumas coisas sobrenaturais, sem sombra de dúvidas, eu também já experimentei. Mas Deus fala através daquilo que é mais sagrado para Ele, a vida de vocês. Deus usa vocês para falar comigo. E quando a gente anda junto e a gente faz as coisas junto, a gente está ouvindo Deus. E como fala, né? Hoje, agora à tarde, a gente foi lá na Fale, que é aquela fundação lá que trabalha com o pessoal que tem AIDS e tal, papapá. Então o Zilão está lá coordenando o processo já há muito tempo, né, do Pró-Humanos, que faz o trabalho lá, e o pessoal do evangelismo aqui começou a colaborar. E aí eu fui lá também, hoje. Né? E hoje foi festa junina lá. E foi muito louco, cara. Foi muito louco. O mais legal é que a gente que foi de fora teve um esquema massa, que eu não sabia, fiquei sabendo lá na hora. Que os homens foram vestidos de mulher e as mulheres de homem. Num lugar onde está cheio de travestis, que está cheio de gente que passou por toda a situação nessa vida, meu irmão. E que está lá dentro às vezes porque está desamparado, porque está abandonado. E aí o que eu queria apontar para vocês é a história do Adriano. O Adriano foi a noiva do casamento. Eu tirei 400 fotos lá e eu não vou colocar nenhuma na internet. Não, eu não vou, porque não foi essa a intenção. A gente tirou essas fotos para outra causa. Mas o que eu achei mais interessante do caso do Adriano é que sabe o porquê que na minha cabeça eu não consigo ver constrangimento nenhum no que ele fez? Por conta da intimidade. A irreverência da ação que foi feita hoje demonstra uma intimidade para com aquilo que Deus é. A gente estando lá é capaz de fazer coisas que a gente não faria em nenhuma outra ocasião da nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe que aquela irreverência, ela alcança o sagrado mais do que ser religioso. E o sagrado naquele momento era a vida daquelas pessoas. Era estar lá
e poder rir junto com eles. E poder chorar junto com eles, e poder conversar e ouvir as histórias de cada um. Então olha que coisa louca, você está vendo como é mais um caso de irreverência que não pode ser copiado? Se você vê uma foto do Adriano de noiva e você vier no culto semana que vem vestido de noiva, o bullying vai ser forte, velho. Porque não é você, e não é o momento. A intimidade que o Adriano teve, né, para com Deus, para saber que isso, e todos os outros que participaram do projeto, né, que para fazer isso, sem saber que isso de modo algum ofende quem Deus é, ofende o conceito de santidade que nós estamos buscando. Sabe, isso aí é algo que só quem estava lá sabe, irmãos. É um privilégio. E a pergunta é, será que você tem buscado intimidade para com Deus, que é a tradução da reverência verdadeira que você tem para com o nome de Jesus? Ou será que você está pegando carona na espiritualidade dos outros? Esse é o grande desafio para nós. Esse é o grande problema. E por fim, o último texto aqui que eu quero ler, Hebreus capítulo 12, verso 28. Um texto que amarra toda essa ideia. Hebreus capítulo 12, verso 28. E que mostra a nós qual deve ser o nosso posicionamento. Hebreus 12, 28 em diante. Beleza? Vamos lá? Lá diz assim: pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. A expressão fogo, quando você lê ela na Escritura, ela basicamente tem dois significados. Ou ela significa juízo, ou ela significa purificação. E nesse caso aqui, meus irmãos, ele falar sobre isso, sobre a questão da gente servir a Deus agradavelmente. Vou te dizer um negócio, se diz agradavelmente, com certeza não é agradável a Deus, é agradável a você. É você servir de uma maneira que isso não lhe seja um fardo insuportável. E servindo a Deus agradavelmente, com reverência e temor, por outro lado, pende o negócio para o outro extremo. E por que isso? Porque Deus é um fogo consumidor. Será que a gente tem orado para que Deus, de fato, nos purifique com o seu fogo? Ou será que a gente está vivendo, proclamando por aí que serve a Deus e que tem uma relação com as coisas que são sagradas, e a gente está sendo consumido por esse fogo em juízo? Não tem jeito, meu irmão. De um jeito ou de outro, nós vamos ter que passar pelo fogo. Mas a pergunta é se a gente de fato usufrui da intimidade que traz a verdadeira reverência, ou se a gente está apenas nessa de brincadeira. A gente está copiando práticas litúrgicas, que na verdade não tem poder nenhum. Não é você cantar junto com as pessoas e levantar sua mão, ou você colocar dinheiro e colocar num envelope aqui, que vai fazer com que Deus se agrade de você. É quando estas coisas ganham na sua vida um porquê pessoal, de modo que esta causa se torne a sua causa. Quando o louvor se torne o nosso louvor, e não o louvor da banda que está cantando e você está cantando junto. Porque se você tiver com a relação equivocada de intimidade para com as coisas que são verdadeiramente sagradas, sabe o que vai acontecer? O dia que a banda não for legal como foi hoje, você vai reclamar. E você vai sair e vai procurar outro lugar que tem uma banda que te agrade. Então, será que nós temos vivido uma vida de reverência também aqui, uns para com os outros? Será que a gente tem entendido que a liturgia é apenas uma tradução do compromisso que nós temos, de uma forma a traduzi-lo para a vida uns dos outros? A gente se reúne porque a Bíblia diz que reunir é importante. A gente louva porque isso faz parte da vida do cristão. E a gente faz isso junto. Você não põe um CD lá na sua casa e dá play. Porque não é esse o propósito de Deus para nós. O propósito da família é viver unido. A gente capitaliza recursos junto aqui, para a gente gastar junto, e para que Deus olhe os seus filhos juntos e Ele se agrade deles. Então, irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa olhar para a nossa vida
e discernir aí se a gente tem tido reverência mesmo para com as coisas que são verdadeiramente sagradas, ou se a gente está só brincando de casinha aqui. Porque se você não quer assumir um compromisso com aquilo que verdadeiramente é de Deus, vou te dizer um negócio, vai ser difícil andar com a gente. Nós temos uma presunção aqui, a presunção de ser a última igreja na sua vida. Se não der certo aqui, irmão, não vai dar certo em lugar nenhum. Não é porque a gente é melhor, é porque a gente é pior. E a gente agrada pouco, mas bate muito, segundo aquilo que nós entendemos que a Escritura bate. Você tem toda a liberdade e autoridade para bater na gente também. Isso é família, isso faz parte. Agora, nós precisamos cobrar uns dos outros verdadeira reverência para com aquilo que é sagrado. E aquilo que é sagrado é a vida do outro. Então, que a gente viva de maneira a prestar honra, a prestar adoração a Deus, através da reverência que temos para com as coisas que abençoam a vida dos outros. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Pai e porque o Senhor quer intimidade com nós, com cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos ensine a caminhar por essa jornada de intimidade, para que nós não sejamos vistos pelas pessoas aí fora como irreverentes, como aqueles, Pai, que abusam da liberdade que o teu Filho Jesus conquistou na cruz, sem ter intimidade com o Senhor para poder fazer isso. Perdoa, Pai, a dureza do nosso coração. E perdoa-nos se nós temos feito alguém se escandalizar com o abuso da liberdade que recebemos pela nossa falta de reverência. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.